Olá, estamos iniciando a terceira aula de Introdução à Administração, com o tema Planejamento, unidade 5. Inicialmente, uma definição para planejamento. Planejamento é definido como uma análise de informações que sejam relevantes, tanto do presente como do passado, e ao mesmo tempo a avaliação dos prováveis desdobramentos futuros, permitindo que seja traçado um curso de ação que leve a organização a alcançar bom termo em relação à sua estratégia competitiva e obter vantagem competitiva perante os seus concorrentes. Isso, segundo a autora Eunice Lacava-Kiawaznica, em Introdução à Administração pela editora Atlas. Trazendo uma definição bem mais simples, o autor Antônio César Maximiano, no livro Introdução à Administração, também pela editora Atlas, na página de número 111, ele nos diz que planejar é ao mesmo tempo um processo, uma habilidade e uma atitude. Assim como o contrário de eficiência é o desperdício, qual é o contrário do planejamento? A improvisação. Então, planejar é um processo de refletir e tomar decisões sobre o futuro. Então, planejamento é como atingirmos algo que nós queremos alcançar. Portanto, é a ferramenta para administrar situações no futuro. E é uma aplicação específica do próprio processo de tomar decisões. Partindo desta definição, é importante salientar o que é o processo administrativo. Em meu livro Administrando com Êxito, na página 54, eu apresento no tópico 5 que o processo administrativo apresenta as funções do administrador, que significa uma sequência sistematizada de funções para a consecução de atividades organizacionais pré-definidas. São 4, cuja sigla é PODC, ou POCCC, ou POC3. Mas a sigla mais conhecida é PODC. Não é à toa que o planejamento vem como sendo a primeira. O planejamento define objetivos e meios para alcançá-los. Ele visualiza a organização a longo prazo e traça os seus programas e planos também a médio e curto prazo. Portanto, uma das funções do administrador é planejar. Uma outra função é a organização, que distribui o trabalho e suas tarefas, assim como os respectivos recursos. Delega responsabilidades para também o cumprimento de tarefas específicas. Então, uma segunda função do administrador é organizar. Uma terceira, direção, que envolve comunicação, influência, liderança e motivação das pessoas para o desempenho das atividades. Portanto, nessa função, orientamos o pessoal. Então, uma terceira função do administrador é dirigir. E a quarta é o controle, que envolve acompanhamento, monitoração, análise de desempenho e correção de tarefas, verifica se o planejamento foi realizado com satisfação ou não. Então, uma quarta função do administrador é controlar, avaliar as atividades, as tarefas como um todo. Vinícius Ribeiro, no livro Administração para Concursos, ele nos apresenta três níveis de planejamento. Assim como Hidalberto Chiavenato também, em toda a sua obra, a famosa obra de administração, nos apresenta 3 níveis para o planejamento. O planejamento estratégico, o tático e o operacional. O planejamento estratégico, segundo o autor Vinícius Ribeiro, é o planejamento mais amplo de todos.
sendo projetado a longo prazo, por exemplo, em média de 5 anos, 5 ou mais anos. Tem organizações que projetam a 10 e até 20 anos. Cada empresa ou órgão possui suas peculiaridades, e isto vai levar a um planejamento estratégico, por exemplo, de 10 anos ou até de 20, como falei. Então, neste tipo de planejamento, a empresa é vista em sua totalidade, sendo definido pela cúpula administrativa. Claro que também pode, de vez por outra, haver uma participação do baixo escalão da organização. Já o planejamento tático, também chamado de gerencial, de funcional ou mesmo de intermediário, ele é mais abrangente que o operacional, porém ele é mais restrito que o estratégico, por isso que ele está bem no meio, ele é intermediário. Ele envolve decisões de departamento, então é um planejamento para os departamentos da organização, reunindo assim um conjunto de atividades, em vez de uma atividade isolada. Possui um prazo mais médio e normalmente de 1 a 3 anos. Já o planejamento operacional, o próprio nome já nos ajuda a compreender melhor. Ele é feito no nível de quê? Da operação ou das operações de cada órgão, de cada departamento da organização. Significa que esse planejamento ele envolve as rotinas de trabalho, os manuais de procedimento, as atividades isoladas diárias de curto prazo. Então, o operacional é de curto prazo, normalmente de meses, pode ser de dia, pode ser diário, semanal, mensal, semestral. Já o tático ele já é anual, 1 a 3 anos, a média, e o estratégico, 4, 5 anos, 10 anos, o planejamento estratégico. O operacional ele é realizado pelo supervisor de linha, por exemplo. O planejamento tático já pelos coordenadores e também os chefes de departamento ou os gerentes. E o planejamento estratégico pela cúpula da organização, pelos diretores, pelo presidente da organização e pelos seus diretores e assessores diretos. Alguns conceitos centrais são importantes. É importante que sejam analisados. A missão. O que é a missão? A missão é a razão de ser e determina a identidade de uma organização. Ela determina o negócio da instituição, da empresa. Normalmente é definido como os pés no chão, porque é aquilo que nós precisamos agir sempre com o pé na missão, sem fugir da missão. A determinação da missão irá mostrar para o público como a empresa pretende se posicionar, inclusive no mercado. Então a missão tem tudo a ver com o planejamento estratégico da organização. Vou citar aqui um exemplo de missão apresentado por Vinícius Ribeiro em Administração para Concursos. No caso da Nike, o negócio da Nike é vender atitude. E da Natura, criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar e o estar bem. Mas e o que é a visão? Consiste num macro objetivo não quantificável. Expressa onde e como a organização pretende estar lá no futuro. Toda visão possui componente racional a partir da análise ambiental, análise SWOT, e um componente emocional, sendo produto da imaginação, geralmente do dono, do presidente, um sonho, e não necessariamente atingível. Um exemplo, no caso da Disney World, em Orlando, Flórida, Estados Unidos, criaram um mundo onde todos possam se sentir crianças. Da Natura, construção de um mundo melhor. Ser uma empresa reconhecida mundialmente pela qualidade e ênfase na natureza. E da Coca-Cola, um dia, em qualquer lugar, quando alguém abrir uma torneira, saia Coca-Cola. Então, a visão, um sonho, pode ser um sonho não necessariamente atingível, está relacionada ao futuro. E o que são os valores? Um conjunto de princípios que todos os colaboradores devem estar preparados para defender,
principalmente nos momentos de crise. E esses valores devem nortear, inclusive, códigos de ética ou de conduta organizacional. Por exemplo, valores da Natura. Busca permanente do aperfeiçoamento para promover o desenvolvimento dos indivíduos, organizações e da sociedade. Compromisso com a verdade como caminho para a qualidade das relações. A busca pela beleza, libertação de preconceitos e manipulações. Valorizar o conjunto de relações, cujo valor está ligado à sua capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e o desenvolvimento sustentável. Então, podemos ver que os valores são premissas, são princípios norteadores de toda a conduta organizacional. Os objetivos nós temos a curto, médio e também longo prazo, e as metas são as etapas para se realizar estes objetivos. Então nós temos 5 conceitos centrais em que todo planejamento ele precisa se alicerçar nestes 5 princípios. Para concluir essa nossa aula de hoje, a análise de ambiente, a análise ambiental é extremamente importante para a elaboração de um planejamento. Ela é chamada de análise SWOT. Esse S vem de Strengths, forças. O W de Weakness, fraquezas. O O de Opportunities, oportunidades. E o T de Threats, ameaças. Então nós podemos dividir a análise SWOT, que é muito estudada em marketing, no tópico também de análise ambiental, de ambiente. Nós podemos dividir em 2 pontos. Os pontos internos, o ambiente interno e o ambiente externo na organização. O ambiente interno, quais são as forças, os pontos fortes da organização e quais são as fraquezas. Por exemplo, nessa figura, no caso de uma escola, digamos que um dos pontos fortes, que a empresa, ao fazer o seu planejamento, ela coloca 3 pontos fortes: uma excelente localização, um quadro de professores, de colaboradores, como esta professora aqui no exemplo, fantástico, muito bem qualificado, e um terceiro, amplas instalações. Então isso são pontos fortes. Quais são as fraquezas? Não tem, por exemplo, um bom estacionamento. Uma outra fraqueza, a biblioteca é pequena. E uma outra fraqueza, não tem, por exemplo, uma quadra poliesportiva ainda. Já os pontos relacionados à análise externa, o ambiente externo, nós temos os pontos das oportunidades e das ameaças. Então, essas oportunidades, por exemplo, podem ser novos mercados em expansão, explosão de demanda. Então, a economia está boa, está legal. Vamos pegar 3 situações, digamos, que a economia está estável, com crédito, digamos assim, oferta de crédito facilitada nos bancos para financiamento, com juros baixos. Uma outra oportunidade, um terreno ao lado está à venda por um preço muito bom. E uma outra, estou asfaltando a rua em frente à escola. As ameaças externas estão abrindo uma escola na esquina. Uma outra ameaça externa está se falando numa greve dos professores e tal, na cidade. E uma outra ameaça, por exemplo, o aumento do material escolar nas livrarias. Então nós só podemos partir para um planejamento após a análise de ambiente. A análise SWOT precisa fazer parte da sua vida a partir de hoje. Qualquer empreendimento, até uma viagem que você tiver que escolher, que planejar, você precisa analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.